Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Nicole Campesi, sou estudante de agronomia e hoje eu trago para vocês este vídeo referente a mapas para delimitação de bacias hidrográficas. Um mapa é um produto cartográfico que pode ser definido como uma representação da superfície da Terra ou de uma parte dela, que é feita em escala reduzida e sobre uma superfície plana. Em tempos passados, esses mapas eram confeccionados à mão, mas hoje em dia já se tem muitas técnicas modernas para isso, que inclusive nos retornam uma maior precisão das informações. Um exemplo dessas técnicas é a utilização de softwares de geoprocessamento e imagens de satélite. Esses mapas são importantes pois permitem aprofundar os nossos conhecimentos sobre o espaço e fazer descobertas de novas áreas. Para realizar um mapa com divisor topográfico, precisamos reunir um mapa físico e também um mapa topográfico. O mapa físico, ele compreende aspectos físicos da superfície de um determinado território, como a hidrologia. E o mapa topográfico representa relevo de uma determinada área. Cada nível altimétrico é representado por uma curva de nível, que conecta pontos da mesma altitude. Quanto maior a proximidade das linhas, mais íngreme e irregular é o relevo. Quanto maior a distância entre eles, significa que é menos irregular e o relevo é mais suave. O mapa conta com alguns elementos, como título, legenda, escala, orientação e projeção cartográfica. Agora que já entendemos um pouco sobre o mapa, vamos passar para outro elemento. A bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente drenada por um curso de água, ou por um sistema conectado desses cursos, tal que toda a vazão efluente seja descarregada por uma simples saída. Ela tem como função transportar uma entrada de volume concentrada no tempo, como por exemplo a precipitação, em uma saída de água, como por exemplo o escoamento, de forma mais distribuída. E a depender de onde essa bacia se encontra, suas águas serão determinadas para diferentes atividades, como por exemplo o abastecimento das cidades, abastecimento de campo, para consumo humano, mas principalmente no Brasil para irrigação, pois a irrigação é uma atividade que mais consome água no território brasileiro. E há também o uso pelas indústrias na produção e lavagem, por exemplo, e também pelas hidroelétricas, com destaque para a região da Bacia da Amazônia, que conta com 209 mil quilômetros cúbicos, que tem quase 60 vezes mais água que o segundo maior rio do mundo, o Rio Nilo. As bacias são delimitadas por divisores superficial, conhecidos também como topográfico, e também os divisores freáticos, conhecidos por ser subterrâneo. O divisor subterrâneo é mais difícil de ser localizado e varia com o tempo, por isso há poucos trabalhos a respeito dele. À medida que o lençol freático sobe, ele tende ao divisor superficial. O subterrâneo só é utilizado em estudos mais complexos de hidrologia subterrânea e estabelece, portanto, os limites do reservatório de água subterrânea, onde é derivado o deflúvio básico da bacia. Na prática, assume-se por facilidade que o superficial também é o subterrâneo. Agora, fazendo a criação de um mapa. O mapa é delimitado por um divisor geológico que acompanha pontos de maior altitude, representados pela curva de nível, como eu já havia mencionado lá no comecinho da apresentação. Então, inicialmente, devemos definir um ponto inicial, chamado de exutório, e a partir dele será feita a delimitação da bacia. O exutório está situado na parte mais baixa do trecho do curso de água principal. Em sequência, reforça a marcação do curso de água principal e dos tributários, aos quais cruzam as curvas de nível,
das mais altas para as mais baixas. Em terceiro, a delimitação da bacia hidrográfica inicia a partir do exutório, conectando os pontos mais elevados, tendo por base as curvas de nível. O limite da bacia circunda o curso de água e as nascentes de seus tributários. Em quarto lugar, nos topos dos morros, devemos verificar se a chuva que cai do lado de dentro do limite realmente escoará sobre o terreno rumo às partes baixas, cruzando perpendicularmente a curva de nível em direção ao curso de água. Porque se essa inclinação do terreno estiver voltada para uma direção oposta às drenagens, ela pertence a outra bacia. E por último, para facilitar a definição dos limites, devemos diferenciar os talvegs dos divisores de água. Os talvegs são depressões ou vales representados graficamente, onde a curva de nível apresenta a curvatura contrária ao sentido da inclinação do terreno, indicando que nestes locais ocorre concentração de escoamento. Os divisores de água são representados pelo inverso de um talveg, no qual as curvas de nível apresentam curvatura voltada no sentido da inclinação do terreno, sobre o qual as águas escoam no sentido ortogonal às curvas, em direção aos talvegs. A delimitação da bacia deve retornar ao ponto inicial que é definido como exutório. Mas, se por acaso a gente não encontra essas curvas de níveis, como a gente faz para começar a criação do mapa, né? Então, a gente vai ter que fazer um levantamento topográfico planialtimétrico. Ele consiste basicamente na união entre os levantamentos planimétrico e altimétrico. Esses dois métodos permitem tanto a medição das projeções horizontais quanto das diferenças de altura do relevo. E ele gerará então um mapa bem completo. O passo a passo para a execução do projeto é o seguinte: tem 4 pontos. Primeiramente, determinam-se pontos de referência para situar os elementos do terreno. O topógrafo marca um ponto aleatório no piquete e este ponto será o ponto de partida. Os demais pontos farão uma poligonal dentro do terreno. Em seguida, sobre o ponto inicial, será posicionado um aparelho de medição de distância e ângulos, chamado estação total. O centro do instrumento deve ficar exatamente sobre o primeiro ponto, pois é a partir dele que será feita a distância até o ponto seguinte. Em seguida, os topógrafos responsáveis medem a posição, ou seja, a distância e ângulo de cada elemento do terreno em relação à poligonal com o sensor infravermelho da estação total. Esses dados são colocados na planta ou carta topográfica, que será fornecida ao projetista. Mas, em muitos casos, acontece do terreno ser de difícil acesso. Então, isso acaba encarecendo o processo e ele acaba sendo mais demorado. Então, hoje em dia, a gente já faz uso também dos drones. O uso dos drones torna todo esse processo bem mais simples. Basta então que seja marcado alguns pontos de controle com GPS, pontos estratégicos que não precisam ser ao longo de todo o terreno. Em seguida, realiza o voo, cobrindo toda a área desejada. E em terceiro e último, o resto do processo é efetuado no computador, usando imagens obtidas pelo voo para montar um mosaico de alta resolução, usando os pontos de GPS para tornar a precisão espacial milimétrica. Em seguida, é feita uma chuva de pontos para a criação de um modelo 3D de toda a área trabalhada. Assim é possível produzir curvas de níveis de toda a área e estudar suas variações. Essas são as minhas referências e muito obrigada.